Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o enunciado de número 714 do Supremo Tribunal Federal. Esse enunciado, de 2003, trata sobre ação penal no caso de crimes contra a honra contra o funcionário público no exercício das funções. Diz o enunciado: é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Pois bem, antes de adentrarmos no enunciado, vamos fazer uma rápida revisão sobre a ação penal no caso de crimes contra a honra. Bom, o Código Penal trata dos crimes de calúnia, injúria e difamação, bem como de suas particularidades, do artigo 138 ao 145 do Código Penal. Por sua vez, o 145 traz as regras sobre a ação penal. Então nós temos que a queixa é a regra. A ação penal privada é o que predomina no caso de crimes contra a honra. Trago então 4 exceções previstas no Código Penal. A primeira delas diz respeito à chamada injúria real, quando a injúria é praticada mediante violência ou vias de fato. Neste caso, havendo lesão corporal, resultando lesão corporal, prevê o Código Penal que a ação penal será pública incondicionada. Então nós temos aqui o único caso de ação pública incondicionada, ação penal incondicionada, para os casos de crimes contra a honra. Advertindo que essa é a regra do Código Penal. Porém, se a lesão corporal resultante for leve ou culposa, então nós temos a aplicação do artigo 88 da Lei 9.099, segundo o qual a ação penal pública será condicionada à representação da vítima. Pois bem, segunda exceção, a ação penal privada. No caso da chamada injúria racial, a injúria que tenha por elementos a origem, a raça, a etnia e outras condicionantes previstas no Código Penal. Neste caso, a ação penal será pública condicionada à representação. Terceira exceção. No caso do crime contra a honra majorado por ser cometido contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Neste caso, a ação penal será pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, ok? Quarta situação também, um caso de crime contra a honra majorado, que é o que ocorre contra o funcionário público no exercício das funções. Neste caso, diz o Código Penal que a ação penal será pública condicionada à representação. E nós temos essa regra tendo em vista que o bem jurídico tutelado aqui, além da honra do funcionário público, desse indivíduo, nós temos também o prestígio da administração pública. Uma vez que essa calúnia, essa difamação, essa injúria é arrogada contra alguém que está no exercício ou a serviço da administração pública. Daí a importância desta regra. Ok? Pois bem, lembrando ainda que tanto no Código Penal Militar como no Código Eleitoral nós temos crimes contra a honra. Porém, a regra aqui é uma só: ação penal pública incondicionada. Ok? Pois bem, depois dessa breve revisão, vamos falar do enunciado 714. Então entende o Supremo Tribunal Federal, e nesse caso, previsto no Código Penal, do crime contra a honra praticado contra o servidor público, e aqui nós temos essa redação no enunciado, servidor público e não funcionário público, trazendo uma melhora, uma técnica melhor nesse conceito. Então, esse crime praticado no exercício das funções, então ele tanto segue a regra do Código Penal, como não poderia deixar de ser, ou seja, a ação penal é pública condicionada à representação, porém, o Supremo aqui acresce a possibilidade deste ofendido também atuar mediante queixa, mediante ação penal privada. Ok? Basicamente, esse é o entendimento do enunciado. O que nós temos de importante aqui? Apesar da súmula dizer que a legitimidade concorrente, na verdade não é isso que ocorre. E por quê? A legitimidade concorrente é aquela em que um legitimado não exclui o outro. Então, neste caso, nós teríamos, por exemplo, se realmente fosse concorrente, a seguinte situação. Esse funcionário público ele poderia, então, representar para que o Ministério Público agisse, e agindo o Ministério Público, ele também poderia ingressar com ação penal privada, de forma concorrente. Ou
Vamos supor que, uma vez representado para que o Ministério Público haja, o Ministério Público entende que não é o caso de uma ação penal e ele pede o arquivamento do inquérito, por exemplo. Poderia, mesmo assim, um ofendido iniciar uma ação penal privada. Isto se a legitimidade de fato fosse concorrente. Mas não é esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Atenção! A Suprema Corte entende que, uma vez feita a representação para que o parquet haja, não há mais que se falar em possibilidade desse funcionário público oferecer queixa. Então nós temos aqui, na verdade, conforme a doutrina de Renato Brasileiro, dentre outros, uma legitimidade alternativa e não concorrente. Atenção com isso, ok? Então a mera leitura do enunciado pode te levar ao equívoco de compreender que de fato há uma legitimidade concorrente, mas não é o caso. Ok? Então, estamos aqui diante de uma legitimidade alternativa em que o Supremo abre essa possibilidade para que esse ofendido, uma vez que esse servidor público tenha sua honra vilipendiada e inclusive com eventuais reflexos na sua própria carreira pública, ele pode sim oferecer ação penal privada. Porém, ele deve escolher ou representar ao Ministério Público ou oferecer ação penal privada. Ok? Muito bem, e com isso eu concluo essa breve análise desse importante enunciado e também sobre a ação penal privada nos crimes contra a honra. Muito obrigado, te agradeço por curtir o nosso vídeo, te agradeço por se inscrever no meu canal e até a nossa próxima conversa.